Aloha pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Espero que vocês estejam bem. Na sexta-feira eu não pude falar com vocês e também fim de semana foi bem corrido. Eu tive um evento lá em Atibaia, graças a Deus foi tudo muito bem e enfim, acabei por descansar pouco e tal. Bem, hoje tô tomando um cafezinho aqui. Não disse que ia falar, mas aproveitando, vou falar. Talvez vocês tenham alguma dúvida, né? Referente a o que a física quântica fala das pessoas que bebem café, comem carne, bebem bebida alcoólica, enfim. Assim, gente, a física quântica é física, tá? O que você for fazer da sua vida não é da conta da física quântica. Obviamente que a gente tem vibrações, né? Então, quando a gente começa a mexer um pouco com esse lado mais espiritual, a gente começa a ter compreensão. Por que de compreensão? Oi, gente. Oi, Miriam. Oi, Maynard de Norá. Tudo bem? Então, quando a gente começa a mexer com essas coisas mais espirituais, é batata, gente. Com certeza você vai mudar. E vai mudar muita coisa. E vai mudar muita coisa, do tipo, seus amigos não serão mais seus amigos, não da mesma maneira, você vai estar um pouco diferente em relação ao pensamento de certas coisas, principalmente do fato de comer carne, cuidar mais dos animais, cuidar mais das plantas. É uma expansão de consciência. Mas não quer dizer que essa verdade é diferente da verdade que come carne, de quem bebe, de que são estados de consciência diferentes. A gente tem que entender que a gente não tem razão em nada. A nossa verdade é nossa. A verdade do que a gente fala, do que a Selva fala aqui, pode ser diferente da que você fala. E eu respeito isso. Porque eu acho que a gente tem que ter esse respeito, sabe? Que o primordial, o essencial. Se você não respeita as pessoas com as quais você vive, se você não respeita as pessoas com o seu dia a dia, é complicado. Como é que você vai viver? Você não consegue viver. Então, sim, vai ter gente que vai gostar de beber uma cervejinha, vai ter gente que vai gostar de beber café. Eu gosto de beber café. É muito engraçado que lá no workshop onde eu tava lá não tinha café, gente. Ai, pra mim foi terrível. Não tem café, socorro. Aí eu bebi suco. Enfim, nada contra o suco também. Eu poderia dizer assim, você é viciada em café? Não, não sou viciada, mas eu gosto de um cafezinho. Sempre é bom você ter alguma coisinha pra você relaxar. Isso não quer dizer que por conta disso eu goste mais ou menos da física quântica. A física quântica é física, gente. Essa é a mesma coisa que igual a química, a biologia e tal. E eu sou apaixonada pela física quântica. Na verdade, isso já veio de mim há muito tempo, quando eu estava no segundo grau. O meu sonho era me internar assim, tipo, na Antártida, sabe? E fazer essas pesquisas malucas e enfim, e aí as coisas aconteceram como deveriam acontecer, porque o universo sabe o que é bom para nós. E, enfim, acabei sendo mãe muito jovem, por opção. E a minha vida foi para lá do direito, depois eu não quis mais seguir direito, fiz sistemas de informação, aí depois eu fiz a parte de publicidade, marketing, tudo, mas voltei às origens, né? Voltei, se Deus quiser, ainda esse ano vou ingressar na faculdade de física, porque eu gosto muito de física, e em especial a física quântica, que pra mim eu sou apaixonada, porque é a única que me mostrou, enfim, na verdade dela, como as coisas são. E é muito engraçado, eu tava vendo ontem uma palestra, né? Porque a gente também assiste, tá? Esse pessoal que fica se gabando, fala, não, assiste também, tá? Eu tava assistindo uma palestra do Jean-Pierre Garnier Mallet, que na verdade ele é um físico renomado, ganhou vários prêmios, muito reconhecido, muito respeitado.
E ele descobriu o duplo quântico, né? Teoricamente, o duplo seria o desdobramento do tempo. Eu não vou falar muito tecnicamente aqui, mas consiste no seguinte: você, assim como a gente tem a peculiaridade, né, do elétron ser uma onda e ser uma matéria, uma partícula, né, uma coisa tangível, nós também temos o nosso duplo quântico. E ele existe num espaço-tempo diferente da gente. Um espaço-tempo que seria aquela intermitência do quantum. Caso vocês não saibam, eu vou explicar. Quando Max Planck, deixa eu ver se ele está aqui. O Planck está aqui. Enfim, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na câmera. Esse senhor aqui, ele é o pai da física quântica. Quando Max Planck ele descobriu o quantum, ele tinha que solucionar um problema, ele descobriu o quantum. O que ele dizia? O quantum é a mínima porção de alguma coisa, né? De energia, alguma coisa, que não é contínua, ela é intermitente. A partir desse conceito, esse Jean-Pierre Mallet, ele entendeu o seguinte: se nós colocássemos dois elétrons correlacionados, o que seriam dois elétrons correlacionados? Isso, dois elétrons vibrando juntos, emaranhados juntos. Se eu jogasse um no buraco negro e o outro ficasse à beira do buraco negro, a sensação que esse aqui tem em relação ao que caiu é que ele se desintegrou instantaneamente. Agora, se eu estivesse dentro do buraco negro e estivesse vendo esse aqui caindo, iria durar uma eternidade. Uma eternidade. Como existe essa correlação, esse que está do lado de fora consegue sentir tudo o que está do lado de dentro passa, e vice-versa. Isso é um dos princípios da física quântica, e isso é comprovado cientificamente, gente, não é a Selva que está inventando, né? Isso foi comprovado, isso foi, na verdade, sugerido por Niels Bohr, e muito mais tarde foi comprovado por meio de dois experimentos de John Bell e de Alan Aspect. Enfim, então quer dizer que mesmo à distância, porém, uma vez correlacionados, eles continuam ressoando na mesma vibração, eles vibram do mesmo jeito. Então quer dizer que aquele que ficou aqui, que está no modo físico, ele sente, ele escuta, ele pressente tudo aquilo que aquele que caiu dentro do buraco negro sente, e virou uma onda. Vamos supor que ele virou uma onda. Então quer dizer, eu tenho as duas versões, onda-partícula. Sou uma partícula aqui, nessa realidade, e aquele que caiu no buraco negro. Aí o que acontece? Esse carinha que caiu lá, se for bem contactado por esse carinha aqui, ele consegue entender tudo o que esse cara está falando. Mas como o tempo é diferente, o tempo que está lá se desdobrou, é um tempo diferente, o cara que está aqui, ele tem que prestar muita atenção, porque a velocidade daqui é muito mais rápida que a velocidade do cara que está caindo aí no buraco. Então, assim, esse carinha aqui, ele tem uma linha do tempo muito mais longa. Então, vamos supor que o dia dele não tenha 24 horas, tenha 36. Então, ele vai aprender muito mais do que esse carinha que está aqui na nossa realidade. Porém, nessa intermitência de tempo, existe uma, digamos assim, não uma falha, mas um elo onde esse cara aqui pode se conectar com esse cara aqui. Aí você me fala, tá, Selva, falou, não entendi, patavidas. Gente, é assim, esse é você, esse é seu duplo quântico. Tudo que você perguntar para esse carinha aqui, ele vai te responder. E sabe por que ele vai te responder? Que como esse cara tem muito mais tempo, ele tem tempo para percorrer tudo que tem dentro daquele buraco negro, então ele não entende o espaço-tempo. O espaço-tempo dele é diferente do nosso. Então, esse aqui,
ele pode estar tanto no passado quanto no futuro. Então, por exemplo, se eu quero saber se meu projeto vai dar certo, esse cara que tá lá, ele já sabe tudo que aconteceu com você. Então, na verdade, este cidadão é você amanhã. E aí você pode entrar em contato com este cidadão, que é você mesmo no futuro, e ele pode te contar tudinho como fazer e como deixar de fazer. É simples? É, muito simples. Para você funciona a selva? Funciona. Porém, assim, existem algumas coisas, algumas medidas que a gente tem que fazer, alguns detalhes que a gente tem que fazer para a gente entrar na mesma vibe do nosso duplo quântico. Porque ele está num espaço-tempo completamente diferenciado, ele está num mundo muito mais sutil, né, num universo muito mais sutil, tá? E nota, como se não fosse pouco, nós somos fractais. Fractal, eu não tenho aqui. Fractal são aquelas bonequinhas, aquelas matruscas. Sabe aquela matrusca, aquelas russas que você vai abrindo? Abre e tem uma menor que é igual a grande, só que é menor. E aí você abre outra, você abre. Isso são fractais. São partes do todo que levam a mesma mensagem do todo, a mesma imagem do todo, mas elas estão em dimensões diferentes. Então, assim como nós estamos numa percepção, o nosso duplo quântico está na nossa percepção. Porém, como são infinitas possibilidades, podem existir N duplo quânticos. Mas isso eu vou deixar mais pra frente, porque senão vocês vão pirar. Eu falei, como assim? Selva, para, explica tudo. Então, quer dizer, a gente tem uma onda que é igual a gente que está lá na frente, mas também essa onda se desdobra em ondas iguais e menores? É isso aí. Eu sei que é meio complicado de explicar, mas existe, né? Assim, nessa teoria desse senhor, do Jean-Pierre Mallet, existe, e ele comprovou isso, né? Esse senhor, ele é vivo ainda, ele é francês, e ele dá cursos e tal, e ensina tudo isso, é mais para a área física mesmo, mas ele é fantástico, assim como todos esses que eu tenho aqui atrás são fantásticos, eu amo de paixão. Por quê? Porque ele fala que uma das coisas para você conectar com o seu duplo quântico é você entender uma coisa que muitos que estiveram aqui já falaram, desde a época de Pitágoras, Sócrates e Aristóteles e todos esses seres que entendiam o duplo quântico, mas eles não conseguiam colocar isso na equação, né? Porque a física nada mais é, gente, a física quântica nada mais é do que a equação do que vocês já sentem, já conhecem e daquilo que vocês são. Então, ele falou que muitos deles vieram aqui a esse mundo com essa mesma mensagem. E ele diz assim, que uma dos comandos que a gente tem que dar para o nosso quântico é assim, ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque tudo que a gente pensa em outras dimensões, isso se colapsa, ou seja, isso vira realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, principalmente no que eu vou falar agora, e hoje vocês já ouviram muito falar. Não pense dos outros o que você não quer que os outros pensem de ti. Ou como o grande mestre falou, ama o próximo como a ti mesmo. Eu sei que parece uma coisa meio estranha e, enfim, complicada, porque você falar, nossa, mas como um físico quântico, um cara que é das equações e dos números, pode falar isso? Gente, no final, é o mesmo resultado. Com a única diferença que a gente explica as coisas do lado mais racional. A gente está acostumado ao misticismo, né? A gente está acostumado
ao diz que me diz, ao porque alguém falou, porque aconteceu, mas ninguém consegue explicar. A física quântica ela chegou para explicar, para tentar solucionar problemas que se baseiam nas pessoas mais racionais. Obviamente que não quer dizer que porque você talvez seja mais espiritual, mais mística, não funcione. Funciona da mesma maneira, sabe por quê? Porque é uma lei física. Nem lei, é uma hipótese, né? Que agora eles não falam mais que são leis, agora não é mais lei, agora é hipótese. Sabe por quê? Que a hipótese é algo que a gente pensa que é e finge que é para ver como seria se fosse. É isso aí, eu aprendi isso com o professor de direito romano, fantástico, professor Cícero. Ou seja, em outras palavras e menos filosofando, tudo se reinventa, sempre, porque a gente está em constante evolução, tá? E chegando no nosso dia a dia, saiba que você tem alguém lá na frente que vê por você. Peça todos os dias para ele ver por você, porque se você é você. Eu sei que você achou assim, nossa, é Deus, são os anjos, são meus guias. É você. Então, você confia em você? Se você confia, se você acredita em você, se você acredita em você, ótimo. Agora, se você não confia em você, passe a confiar, passe a se amar mais, tome mais cuidado com você, com a sua saúde, tome menos café, beba menos, coma comida saudável, estude mais, se olhe mais no espelho, se namore, se ame. Porque aí, o cara que está dentro de você, que está lá na frente, passa a ir por uma frequência diferente. Óbvio, é o que ele diz. Se você muda o presente, você muda o passado, tá? Porque, na verdade, o presente seria ele e o passado somos nós, para ele. Então, se ele mudar lá, ou se a gente mudar aqui, a gente muda lá atrás e muda lá na frente, obviamente. Porque o cara, ele tá em todas, né? O cara tá no presente, no passado, tudo. Então, se você hoje tiver essa consciência de mudar a sua vida, de se amar, de fazer coisas melhor por você, o cara lá da frente vai voar e só vai te trazer notícias boas. Enfim, gente, gratidão por vocês me escutarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, fala comigo. Tem muita gente que entra no meu grupo e não fala. Aí depois acontece alguma coisa, uma moça hoje entrou, ela colocou um convite lá, e aí eu falei pra ela, moça, cada vez que você colocar algum convite, você só me avisa pra saber. E aí ele entrou conversando, a gente ficou conversando um bom tempo, e foi muito legal. Foi muito legal pra mim, pela experiência dela, e foi muito legal pra ela, com certeza. Então, assim, quer falar comigo? Eu sou uma pessoa super acessível. Pode falar, entra nos meus grupos, manda uma mensagem aqui. Eu não vejo muita mensagem no Instagram, mas a Tati me ajuda bastante. A Tati é uma menina que está aqui, que trabalha comigo. E, enfim, ela me fala, Selva, tem uma pessoa assim que está com dúvida. Aí eu sempre faço questão de entrar em contato com a pessoa, sabe? Que é o mínimo, né? Um pouquinho de respeito pelas pessoas sempre é bom. Então, gente, é isso. Se tiver dúvida, entre em contato. Aí você vai me perguntar, a pergunta que não quer calar, Selva, como é que eu faço para entrar no meu contato com o meu grupo quântico? Aí eu vou ser um pouquinho, aí vou fazer o meu jabá. Eu dou isso também no meu curso, quem quiser fazer. Mas na internet você também acha muita informação. Obviamente, você acha informação bacana e aí você acha informação que é meio fake. Normal, né? Mas me segue lá no meu grupo, sempre estou dando dicas, eu estou sempre falando com as pessoas, tentando melhorar a vida das pessoas e mostrando um pouquinho que eu sei, tá? Que a verdade é só uma. E essa verdade vos libertará. Certo, gente? Então, gratidão por estar aqui, gratidão por me ouvir. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Espero que eu tenha ajudado na sua expansão de consciência, que é isso que mais interessa. O que mais interessa é você expandir a consciência. Não é você repetir. É você entender. É você entender o que é bom para você e
e como pode melhorar. Certo? Então, super beijo. A gente se vê amanhã. Tá bom? Aloha, pessoas. Fui. Vou tomar meu café.